Agora nós iremos visualizar o código-fonte da tela tipo de aquisição, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.patrimônio.cliente, nós temos aqui a classe tipo aquisição grid, tá? Então nessa tela, inicialmente o usuário irá visualizar todos os tipos de aquisição que estão cadastrados, tá? Então aqui nós temos uma grid com alguns botões vinculados, tá? Nós temos aqui um botão de insert, um botão de delete, botão de reload e aqui uma barra de navegação, tá? Todos esses botões estão vinculados a esta grid. Essa grid ela está vinculada ao VO com.t2tirp.patrimônio.java.patrim tipo aquisição bem VO, tá? Então essa grid nós iremos visualizar aqui os dados da tabela Patrim tipo aquisição bem, tá? Então aqui nós já temos alguns dados cadastrados, ok? Bom, aqui no código-fonte dessa tela nós temos aqui no construtor recebendo como parâmetro o controller da grid, tá? Que no caso é o tipo aquisição grid controller, tá? Essa classe ela também está no mesmo pacote da tela, que é o tipo aquisição grid controller. Continuando aqui no código-fonte da tela, nós temos aqui também a implementação do método getGrid1, que vai retornar para a gente a grid control 1. Tá? O restante aqui do código que nós estamos visualizando é o código-fonte gerado automaticamente pelo NetBeans. Bom, então vamos analisar aqui o código-fonte do controller dessa tela, tá? É uma tela, é uma implementação bem simples, tá? A diferença das telas que nós vimos anteriormente é que nessa nós temos inclusão e também alteração, ok? Inclusão, alteração e exclusão também, tá? Então, primeiramente aqui no construtor desse controller, nós instanciamos uma nova grid, tá? Que é uma nova tela, né? Da classe tipo aquisição grid. Definimos aqui a ação que será executada no servidor quando esse controller realizar requisições, tá? Então o nome da ação lá é tipo aquisição grid action. Então significa que aqui no lado do servidor, no pacote com.t2tirp.patrimônio.servidor, nós teremos aqui a classe tipo aquisição grid action. Nessa classe nós temos aqui a definição do nome desta action, temos o método execute command, como nós já vimos anteriormente, que primeiramente ele vai identificar qual ação a ser executada, ok? Se é uma ação de load, insert, update ou delete, tá? Então aqui no método load data desse controller, nós iremos aqui primeiramente informar a ação que será executada. No caso é uma ação de load, e logo depois realizar a requisição lá para o servidor através do método getData da classe clientUtils, tá? Então foi identificado que é uma ação de load, o sistema vai buscar os dados dos tipos de aquisição que estão cadastrados no sistema e retornar com esses dados lá para a aplicação cliente, tá? Onde serão mostrados os tipos cadastrados no sistema. Bom, continuando então aqui no código desse controller, eu tenho o método beforeInsertGrid, tá? Esse método ele vai ser executado quando o usuário clicar aqui no botão de insert, tá? Então, ao clicar no botão de insert, será instanciado aqui um objeto da classe tipo aquisição detalhe controller, tá? Então significa que o usuário vai estar cadastrando um novo tipo de aquisição. Então será aberta aí uma nova tela para que o usuário informe os dados desse tipo de aquisição, tá? Será retornado aqui falso para que o sistema não abra a grid para a inclusão de um novo tipo de aquisição, tá? Já que essa inclusão será realizada em outra janela. Temos aqui também o método DoubleClick. Esse método será executado
quando o usuário der um duplo clique em algum registro da grid tipo aquisição, onde aqui nós iremos primeiro buscar qual tipo de requisição que o usuário selecionou, tá? E logo depois instanciar a tela detalhe com os dados desse tipo de aquisição, ok? E finalmente nós temos aqui o método delete records, tá? No método delete records nós definimos aqui alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a ação a ser executada, no caso é uma ação de delete, tá? E passamos aí também os objetos que serão excluídos, tá? Então nós passamos também como parâmetro esses objetos. E logo depois realizamos a requisição lá para o servidor. Então aqui no lado do servidor foi identificado que é uma ação de delete, tá? Então nós iremos realizar esses procedimentos. Primeiro é buscado os objetos que serão excluídos, né, através lá dos parâmetros que foram enviados pela aplicação cliente. Logo depois realiza uma sessão com o Hibernate, né, realiza a conexão com o banco de dados e realiza a exclusão desses dados, né, desses tipos de requisição, ok? Logo depois retorna com o resultado lá para a aplicação que realizou esta requisição, ok? Bom, então nós vimos aí o código-fonte da tela requisição, tipo aquisição grid, tá? Agora nós vamos visualizar o código-fonte da tela tipo aquisição detalhe. Essa tela, essa classe, né, está aqui no lado do cliente, no pacote patrimônio cliente, e é aqui a classe tipo aquisição detalhe, ok? Então também é uma tela bem simples, onde nós temos aqui 3 botões, né, que é um botão de edit, um botão de reload e um botão save, tá? Todos esses botões estão vinculados aqui a este form, tá? Este form ele também está vinculado ao VO com .t2tirp.patrimônio.java.patrim tipo aquisição bem VO, ok? Que é o mesmo VO lá da grid, né? Tipo aquisição, tá? Aqui no código-fonte dessa tela, nós recebemos como parâmetro aqui no construtor dessa classe o controller do form, tá? Que no caso aqui agora é o tipo aquisição detalhe controller. Essa classe, né? Esse controller está no mesmo pacote aqui da tela detalhe, que é o tipo aquisição detalhe controller, ok? Bom, então nós definimos o controller do form 1 dessa tela e temos aqui também o método getForm1, onde vai retornar para a gente o form que tem os dados do tipo de aquisição, ok? Então analisando aqui o código-fonte do construtor dessa tela, aqui do controller dessa tela, né? Então no construtor dessa classe, desse controller, né? Nós recebemos aqui como parâmetro o tipo aquisição grid, tá? Que é a tela lá onde nós visualizamos todos os tipos de aquisição que estão cadastrados no sistema. E recebemos aqui também como parâmetro uma string que vai identificar o ID do tipo de aquisição, tá? Então nós instanciamos aqui, nós definimos aqui que o tipo aquisição grid será setado como tipo aquisição grid recebido aqui como parâmetro desse construtor. Definimos também o PK, a string PK e a ação que será executada lá no lado do servidor, tá? Então o nome da ação lá é o tipo aquisição detalhe action, tá? Então lá no pacote que contém as classes que ficam do lado do servidor, que no caso aqui é o com T2TIRP patrimônio servidor, nós temos aqui a classe tipo aquisição detalhe action, ok? Nessa classe, primeiramente nós temos a definição do nome dessa action, logo depois nós temos o método padrão execute command, onde nós verificamos qual ação será executada no momento, tá? E aqui os métodos de consulta, exclusão e alteração do tipo de aquisição, tá? Então continuando aqui primeiro no controller. Bom, primeiramente nós iremos verificar aqui se essa string passada como parâmetro
ela é diferente de nulo, tá? Se for diferente de nulo, significa que o usuário está selecionando algum item da tela tipo aquisição para ver os detalhes desse tipo de aquisição, tá? Então nós vamos passar aí o modo para somente leitura, logo depois recarregar os dados deste form, tá? Caso seja nulo esse PK, então significa que o usuário está inserindo um novo tipo de aquisição. Então nós vamos colocar o modo desse form, né, para o modo de insert, ok? Continuando aqui, nós temos o método loadData. Então, ao carregar os dados desse form, será executada aqui uma requisição, realizada uma requisição para o servidor, tá? Passando como parâmetro a ação a ser executada. Então, aqui o parâmetro é uma ação de load. Então, aqui no lado do servidor, foi identificado que é uma ação de load. Então, o sistema vai buscar os dados de um determinado tipo de aquisição. Tá? De posse desses dados, o servidor vai retornar com esses dados lá para a aplicação que realizou esta requisição e dessa forma vai mostrar os dados para o usuário, ok? Aqui nós temos o método insertRecord. Esse método vai ser executado quando o usuário abrir essa tela detalhe para inserir um novo tipo de aquisição e depois clicar aqui no botão de save, tá? Então, no método insertRecord, primeiramente nós temos que definir a qual empresa pertence àquele tipo de aquisição, tá? Se nós visualizarmos aqui na tabela, nós temos aqui um atributo que é o ID da empresa, tá? Então nós temos que definir o ID da empresa que esse tipo de aquisição vai estar vinculado, tá? Então aqui nós já temos um primeiro to-do, né, que diz o seguinte: como buscar a empresa que está vinculada ao usuário logado no sistema. Tá? Então, qual o procedimento que nós devemos fazer para buscar automaticamente a empresa que o usuário que logou na aplicação, né, como é que nós fazemos para buscar a empresa que esse usuário está vinculado. Tá? Então, esse é o primeiro to-do que nós estamos visualizando aqui no módulo controle patrimonial. Lembrando que esses to-dos eles serão discutidos lá no ambiente de suporte ao curso, tá? Que é o ambiente EAD da T2TI. Bom, então, primeiramente nós estamos definindo aqui de forma estática a empresa que está vinculada a esse tipo de aquisição, né? Nós estamos aqui criando um objeto aqui da classe empresa VO e setamos o seu ID para o ID 1, tá? Lembrando que esse registro ele já existe aqui no nosso banco de dados, tá? Então, se você visualizar aqui na tabela empresa, nós temos aqui apenas um registro, tá? E esse registro tem o ID 1, ok? Bom, então você deve analisar como que deve ser feita a seleção da empresa aí, do usuário que está logado e realizar aí as alterações para que busque de forma automática, ok? Lembrando também que isso aí será discutido lá no ambiente de suporte ao curso. Bom, logo depois nós criamos aqui um objeto da classe Patrim tipo aquisição BEM-VO, tá? Nós setamos a empresa desse tipo de aquisição e logo depois realizamos uma requisição para o servidor, tá? Então, ao requisitar o servidor, nós passamos aí como parâmetro a ação que vai ser executada e o objeto que será incluído lá no banco de dados, tá? Então, foi identificado aqui no lado do servidor, que será uma ação de insert, então será executado aqui o método insert. Ao executar esse método, será buscado o objeto que vai ser cadastrado no banco de dados, né, que vai ser inserido no banco de dados. Nós iniciamos aqui uma sessão com o Hibernate e realizamos a inclusão desse registro lá no banco de dados, tá? E logo depois retornamos com o resultado dessa inclusão lá para a aplicação que realizou a requisição para o servidor, tá? Após inserir os dados de forma correta, né? Após completar a inserção desses dados, nós iremos aqui chamar o método getGrid1 lá da tela a tipo aquisição grid. Vamos chamar aqui o método reloadData, tá? Para que
a grid lá de visualização dos tipos de aquisição cadastrados seja atualizado. E logo depois emitimos aí uma mensagem para o usuário, tá? Então a mensagem será dados salvos com sucesso. Ok? Bom, continuando então aqui no controller detalhe, nós temos aqui o método updateRecord, tá? Esse método será executado quando o usuário alterar algum dado de um tipo de aquisição. Então nós iremos aqui realizar uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação que será executada, no caso aqui é uma ação de update, e passando os objetos antes da alteração e os objetos também após a alteração. Tá? Então aqui no lado do servidor, no método update, nós buscamos os objetos que serão alterados, né? E realizamos a devida alteração no banco de dados. Tá? E logo depois retornamos com o resultado lá para a aplicação cliente. E finalmente nós temos aqui o método afterEditData, ou seja, após alterar os dados de um determinado tipo de aquisição, nós novamente iremos recarregar os dados lá da tela tipo aquisição grid e logo depois emitir uma mensagem para o usuário. Dados alterados com sucesso. Ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código-fonte das telas tipo aquisição grid e tipo aquisição detalhe.